Oi, gente. Eu queria falar com vocês hoje sobre um truque que está na base de funcionamento do neoliberalismo. O neoliberalismo faz com que a gente confunda liberdade e dever. Quer dizer, desejo de consumir ou liberdade para consumir com uma obrigação, um dever de consumir. Isso está associado à maneira pela qual a gente vende a nossa própria imagem em redes sociais, por exemplo. Quer dizer, será que a gente tem uma liberdade, podemos ser felizes, ou a gente tem que ser feliz o tempo inteiro? É isso que eu queria tentar ressaltar, né? Que me parece que é um dever de ser feliz e não uma liberdade para isso. E para pensar esse problema, a gente tem que pensar um corte, né? Como é que o capitalismo ele passa a funcionar a partir da década de 60 com o crescimento da publicidade, em especial nos Estados Unidos. Antes disso, começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, a gente tinha uma sociedade assentada no trabalho. A ideia de ética protestante de Weber é importante aí. Quer dizer, o trabalho tem um valor por si, o trabalho é digno. Então não importa somente os resultados do trabalho. Se tiver um resultado, a gente vai ter que esperar, vai ter que lutar, vai ter que sofrer no trabalho para isso. Depois disso, a partir da década de 60, com o crescimento do marketing, a gente tem uma sociedade que não está assentada no trabalho, mas no consumo. Antes, começo do século XX, uma sociedade ligada ao trabalho e à produção. Quer dizer, a economia funcionava a partir da noção de que é preciso satisfazer necessidades. A partir da década de 60, a economia funciona a partir de outra lógica. É a produção incessante de novas necessidades. O marketing faz isso, né? Ele incita, ele faz com que a gente deseje aquilo que a gente não precisa. Então essa mudança que é fundamental. E veja, a gente pode associar o começo do século também a algumas observações de Freud, não exatamente sobre a economia, mas sobre o sujeito. As histéricas que Freud estudou eram mulheres, principalmente mulheres, que tinham que lidar com um problema central que era a repressão do seu desejo, a repressão do desejo sexual. E aí, como não havia espaço para a expressão do desejo, elas reprimiam e o desejo acabava se mostrando de outras maneiras, no corpo, né, desmaios e etc. Se a gente olhar para o tempo atual, década de 70, 80, o movimento é bem diferente, né? A lógica hegemônica é essa da excessiva expressão do desejo e até de uma sexualização também, às vezes uma sexualização muito dirigida e coordenada da vida. Então, esse movimento, a gente tem agora uma sociedade centrada no consumo, da incitação do desejo, e aí Lacan vai olhar para Freud, vai tentar repensar o tempo atual e vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai dizer, olha, não é exatamente que... Não é que não tenhamos mais culpa e somos livres para expressar nossa sexualidade, não é isso. O que acontece hoje é que o super-eu ou a culpa, ela funciona de outra maneira. Em vez de reprimir o desejo, o super-eu vai dizer assim, olha, você tem que se satisfazer agora, satisfaça-se imediatamente, venda-se imediatamente, seja autêntico. Mas o truque é esse, não é uma liberdade para vender, uma liberdade para vender a imagem, uma liberdade para ser autêntico, é uma imposição. Então, a questão é, a gente imagina que somos mais felizes para consumir, para vender nossa imagem, mas na verdade a gente está capturado nesse jogo do consumo. A gente é obrigado a ser feliz agora, a gente é obrigado a mostrar uma felicidade extrema, incessante nas redes sociais. E quando a gente não é suficientemente feliz nesse mundo das redes sociais, a gente se sente mal, a gente se sente culpado. O que é que eu fiz de errado na minha vida? Eu preciso repensar a minha vida, o que é que eu fiz de errado que me faz mais infeliz do que essa pessoa que eu sigo no Instagram? O que é que eu fiz de errado para não ter essa vida maravilhosa que os outros estão mostrando? Porque está muito centrado no modelo de indivíduo. O que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer? Então, a gente é capturado por deveres que não parecem ser deveres, eles parecem ser liberdade. Liberdade para fazer sexo com muitas pessoas, mas será que é isso que eu quero ou eu estou competindo com outras? Né? Quer dizer, será que é um desejo mesmo ou uma obrigação de ser muito, muito feliz? E se isso for verdade, gente, talvez a gente precise dar um passo diferente
na crítica. Não basta fazer uma crítica à economia política. É preciso fazer uma crítica também à economia libidinal. Como é que o neoliberalismo ele dirige nosso desejo de uma maneira ou de outra. Então, talvez essa a nossa grande tarefa, né? Fazer uma crítica à economia libidinal do capitalismo avançado. Veja, isso quer dizer, essa minha explicação não diz que está tudo fechado, né? Tem algumas experiências que a gente pode se sentir, inclusive, perceber o problema e se distanciar dele. Eu até tive uma experiência recente, assim, durante o confinamento, durante a quarentena. Eu senti um estranho alívio, assim. Eu estava em casa, mas eu olhava nas redes sociais e, em vez de ver tantas pessoas se encontrando e felizes e etc., eu via as pessoas um pouco mais tristes, um pouco mais solitárias. E, claro, a gente vive um momento muito triste, mas eu me senti, em um determinado momento, aliviada por não ter a obrigação de encontrar as pessoas e de ser muito feliz. Então eu posso ficar em casa meio chateadinha e tá tudo bem. Entende? Isso dá um certo distanciamento. Não sei se vocês tiveram algum tipo de experiência parecida com essa minha, assim. Se tiverem, coloque aqui nos comentários, só para eu saber que eu não estou sozinha. Obrigada, gente. Um beijão para todo mundo.